Se você está começando no saxofone, esse vídeo é para você. Então aqui a gente vai abordar os primeiros passos ao tocar saxofone. Claro, a primeira coisa a tocar o saxofone, para tocar o saxofone, é realmente a montagem do saxofone, né? Então, eu vou usar a correia, colocar a correia. Eu tenho aqui esse anel, é exatamente onde eu vou colocar a correia, que aqui ele fica preso. Tem algumas correias que ela não tem esse anel fechado, não tem essa parte fechada. E aí, se não tiver essa parte fechada, que ele fica aqui aberto, né? Aí tem que ter uma observação maior, uma atenção maior, porque ele pode cair, certo? Então, ó, esse aqui é fechado, fica fechadinho, tá tranquilo. Coloquei a correia, coloquei numa altura, que isso é muito relativo, mas de forma geral ele vai ter que não ficar nem muito folgado, porque aí vai ficar ruim de tocar, muito ruim, ou nem muito apertado também, que vai passar da minha boca. Ele tem que ficar numa posição que eu faça a posição. Essa posição aqui, né? Que é uma posição diagonal, né? E ele já caia na minha boca. Vai fazer mais sentido quando eu colocar as outras partes. Então, o corpo do saxofone, a correia, e agora eu vou colocar uma peça chamada tudel, que no sax soprano, ele é retinho assim, é o sax soprano reto, né? Só que no sax soprano curvo, ele já é, o tudel dele é curvo, igual o sax tenor, igual o sax alto, igual o sax barítono. Então aqui, coloquei o tudel. Eu tenho aqui essa chave, então eu tenho que colocar exatamente aqui esse registro para ficar nessa chave. Então, quando eu aperto, se eu fizer diferente, não vai abrir, ó. Não está abrindo. Coloquei aqui rente e quando eu aperto aqui esse registro, ele abre. Então, tem que ficar rente aqui essas chaves. Não pode ficar assim, por exemplo. Então, coloquei rente aqui, ó, uma abaixo da outra, que é o tudel. Agora a próxima parte do saxofone é a boquilha. A boquilha é o coração do instrumento, né? É onde o som vai passar pela câmera da boquilha. E tem boquilhas com rampa, tem boquilhas sem rampa. Então, se você está começando o saxofone ou começou há pouco tempo, eu aconselho que você use uma boquilha sem rampa, tá? Então, a boquilha ela tem uma projeção que é assim, digamos que facilita o processo para quem está começando ou ainda pensa em começar. Boquilha sem rampa. Coloquei a boquilha aqui. Após eu lubrificar essa cortiça, eu tenho que fazer uma lubrificação na cortiça, eu vou colocar aqui, ó. Eu gosto de colocar rodando, para não forçar muito. Então, eu coloquei rodando, né? Ó, girando aqui, ó, girando. Coloquei a boquilha no tudel. E agora eu vou colocar novamente no saxofone. Pronto, agora eu tenho saxofone, tudel equilibrado e a boquilha. O próximo passo é colocar a palheta. E é a palheta que vibra, passa pela boquilha. Se a palheta não vibra, o som não flui, o som não vai sair. Se eu soprar bem de leve, suficiente, e o som não seja suficiente para a palheta vibrar, então o som não vai fluir, não vai sair som, digamos assim. A palheta ela não precisa nem passar da boquilha. Eu vi que aqui passou, estou exagerando só para ficar uma coisa mais clara, nem passar da boquilha, nem faltar. Não pode ficar assim, por exemplo. Estou exagerando só para ficar claro, né? Ela tem que ficar rente com a boquilha.
Então, quer dizer, digamos, na mesma altura da ponta da boquilha, né? O que vai prender essa paleta aqui de forma que fique sem se mexer, né? Vai ser a braçadeira, né? Então vem aqui a braçadeira com cuidado, porque a ponta da paleta é muito sensível. Coloquei aqui. Fui conferir, ó, ficou rente aqui, ó, com a boquilha. Agora eu vou prender para a paleta não mexer. Saxofone montado. E com relação à altura, agora faz mais sentido, né? Fica mais claro eu falar que se ele ficar muito baixo, eu vou ter que fazer assim, talvez não nem chegou, tá vendo? Aí eu tenho que puxar. Então vai ficar muito ruim. Se passar, aí fica muito complicado, né? Vai ficar ruim também. Então qual é a ideia? A ideia é ficar em uma altura que quando eu coloco diagonal aqui, ó, coloquei diagonal, fiz uma posição diagonal e o saxofone já ficou na minha boca, ó. Então essa é a posição que eu vou tocar sem me esforçar, uma posição adequada, né? Corpo do saxofone, tudel, encaixei de forma que fique essa chavezinha aqui, uma conectada na outra, na verdade é uma abaixo da outra. Coloquei a boquilha com a paleta presa pela presilha. E claro, vou soprar, parei de soprar, coloca o protetor, que aí primeiro não vai ter inseto que vai pousar na paleta, e segundo, você não vai quebrar a paleta, não vai quebrar, porque assim ficou seguro. Pronto, então montei o instrumento. Instrumento montado, que aqui eu fiz um resumo bem resumido: tudel, boquilha, paleta. Tudel, boquilha e paleta. Porque na verdade isso aqui é para a gente iniciar, certo? Então é o que é o básico. Por isso que eu falei, se você está começando ou vai começar, começou faz pouco tempo e está em dúvida, então esse vídeo aqui vai se encaixar perfeitamente para você. Porque se for para falar, para estender o assunto e aprofundar, fazer um raio-x, dá para falar da boquilha, tem muita coisa para falar sobre boquilha e paleta. Então tem muita coisa para falar sobre casamento de boquilha, paleta, presilha, numeração, corte de paleta, partes da paleta e partes da boquilha. Mas vamos deixar isso para o futuro. A princípio é montar. Maravilha? Isso aqui já vai ser funcional. Eu já montei o instrumento. A próxima coisa que eu vou fazer no instrumento, e agora vai ser a questão de execução do saxofone, é a questão da respiração. Quando a gente fala de respiração, a gente vai falar do diafragma, certo? Então, tem muita coisa que você vai fazer no instrumento de sopro que você precisa desse apoio diafragma. Na verdade, nós usamos o apoio do diafragma o tempo todo. Mas tem coisas assim muito pontuais que se você não tiver esse apoio diafragma, não vai acontecer, não vai fluir com aquela pressão, digamos assim. Então, o diafragma, o músculo que fica aqui, né? Diafragma, que ele dá apoio, ele dá pressão. O ar não vai para o diafragma, tá? O ar vai para o pulmão. Tem gente falando que o ar vai para o diafragma. Não. O ar vai para o pulmão. Para o pulmão, o diafragma é um músculo que dá pressão, que dá apoio à pressão do ar. A velocidade do vento. A pressão do ar tem a ver com a velocidade do vento, né? E aí você inspira, expira. Inspira, expira. Se eu fizer inspira, expira, inspira, expira. Veja que eu estou com tórax, né? Eu não estou usando tanto o meu diafragma, né?
Não sei dizer quantos por cento eu estou usando, mas eu não estou usando a técnica adequada para tocar um instrumento de sopro. Eita, agora, não sei fazer isso, o que é que eu vou fazer? Simples. Você pode fazer um exercício muito simples. Você deita e coloca a mão na barriga. Porque deitado dá uma... Primeiro vai ficar mais difícil você levantar o tórax, né? Fazer essa respiração aqui. Fica deitado, foca nessa região aqui do abdômen, né? E você vai ter que subir. Quando você inspira, você sobe, ó. Expira. Talvez as primeiras vezes você não vai conseguir fazer, se você nunca fez isso. Só que com o treino, né, vai começar a acontecer. Você vai começar a ter a consciência que vai ter que subir isso aqui. Quando isso começar a acontecer, você pode fazer em pé. Essa é a parte chatinha do diafragma, essa parte do diafragma de respiração, que envolve bastante detalhes e o camarada vai começar, ele vai querer logo tocar, né? Só que tem um pouco de calma, essa parte é muito importante e vai fazer um diferencial fantástico na performance, na sonoridade, na interpretação, que tudo depende desse apoio, né? Então vamos supor que eu já fiz o diafragma deitado 5 vezes por dia, poucas vezes, mas diariamente eu estou tendo esse contato com essa respiração, vindo, pensando nisso aqui, ó, subir, ó, e o peito parado. Diferente de eu fazer, de ser feito isso. E aí você pode fazer em pé. Já fiz deitado 1 semana, 2 semanas, enfim, por um tempo, que pode ser útil para uns, e outro pode precisar de mais, outro pode precisar de menos. Cada pessoa é individual, né? O perfil de cada um, cada pessoa é diferente. Um vai precisar de mais tempo, outro menos tempo. Um tem mais tempo para treinar, outro tem menos tempo, enfim. Então não tem como dizer exatamente o tempo. Mas vamos colocar 1 semana, 2. Você ficar de frente com o espelho. Vamos supor que eu estou de frente com o espelho. Aí, inspirar. Inspiro. Eu vejo a barriga subindo com a mão aqui, ó. Inspiro. Para não ficar tonto, faz 5 vezes, mais ou menos. E aí eu já estou me policiando, olhando no espelho, que o meu peito não está subindo, né? Não estou fazendo isso. Eu estou somente fazendo isso. Eu fico olhando. É a melhor forma de você se corrigir. Então aí eu já fiz essa segunda etapa, essa segunda coisa aqui, a segunda etapa. Primeira etapa, vou montar o instrumento. Segunda etapa, essa questão da respiração. Que para ter o controle do fluxo de ar, vai depender do diafragma. Você pode soprar sem esse apoio a princípio, que fica difícil ter já ter esse apoio no início. Você vai construindo isso com o passar do tempo, né? Então, o apoio à respiração, que respira pelo nariz, que pode ser respirar pela boca. Quando eu vou respirar pelo nariz, quando pela boca? Eu posso respirar pelo nariz, se eu tenho mais tempo para respirar. Respiro pelo nariz. E que se for uma respiração rápida, eu preciso de mais ar, posso respirar pela boca. Então essa respiração vai ser sempre focada na questão diafragmática. Já subiu. Já desceu. O que vai dar esse controle é o diafragma. Por isso é interessante você fazer esse exercício depois. Para esse vento ser contínuo. Eu não vou fazer. Vai ser contínuo. O vento vai ser contínuo com apoio do diafragma. E eu falo o quê? Tá.
você pode treinar sem instrumento nenhum. Inclusive, nessa questão de controle de ar e respiração, eu posso pegar uma folha de papel, colocar na parede e segurar ali por alguns segundos. Isso é um exercício fantástico de respiração e fortalecimento do diafragma. Claro, depois que você já dominou a questão do diafragma, já fez isso deitado, depois em pé, feito com o espelho, aí você sente que está fluindo, aí você pega e vai fazer esse tipo de exercício para manter o fluxo de ar. Com isso aqui resolvido, né, que com esse treino, poucas semanas se resolve isso, você vai entrar no estudo de embocadura. E que a embocadura é o lábio que tem a ver com a pressão do lábio. Ou melhor, a pressão do vento, né? A pressão, o lábio é a pressão. Essa pressão vai influenciar o vento, a saída de ar. Por quê? Essa pressão não é no lábio, né? O lábio, na verdade, a gente faz uma pressão que a gente chama de sorriso falso, mas ela fica fixa, né? É uma pressão que na verdade é mais é um molde, digamos assim, é como se fosse um molde. É um ajuste, mas não é pressão, você não vai fazer força na mandíbula. Você vai fazer tipo um sorriso falso. Ó. Eu não faço força nenhuma, né? Você não vai ficar fazendo força. E a pressão é de onde? É do vento. É a pressão que vem com o apoio do diafragma, certo? Então, esse lábio, eu posso... Existem embocaduras antigas que era com os dois lábios, inferior e superior. Inferior e superior. Só que essa embocadura já não se usa mais. Então, a embocadura que nós usamos, que hoje é usada, é aqui, ó. Dente superior aqui, essa borrachinha aqui. E aqui eu vou apenas apoiar. Apoio. Se você for fazer um estudo erudito, então a embocadura um pouquinho mais ajustada, então ela vai ficar aqui. Não vai ficar sobra, né? Aqui, ó. Se for uma embocadura para popular, música popular, então eu vou folgar um pouquinho. Porque aqui só estou escorando para não morder a paleta, para não ficar assim. É, vou quebrar a paleta. Então, no popular eu faço isso. Sobrou o lábio, ó. Né? Aqui, ó. Sobrou o lábio. Então essa é que eu indico. Essa embocadura com uma sobra de lábio. Claro, tem uns que vão sobrar mais lábio que outros, né? Mas o foco é não colocar o lábio todo, mas sobrar um pouco de lábio. E coloquei aqui, é só um apoio, não vou apertar, entende? Ó, mordi, pronto. Sorriso falso, que é o ajuste. E as demais coisas, né? Com relação à pressão, bom, agora a gente falou de lábio, né? Com relação às demais coisas que vem com a pressão, que tem a ver com a pressão, vai vir do diafragma. Então, e a abertura de garganta, né? Porque o diafragma dá a pressão e a abertura de garganta que faz um tipo de equilíbrio disso, dá um tipo um controle disso.
quando você abre a garganta, ah. Agora, se você colocar a mão na garganta, agora você vai perceber. Coloca a mão na garganta e faz ai, ai, abriu a garganta. Ai, fechou mais um pouco a garganta. Ai, 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 fica mais claro no ai. Ai, ai, ai. Então, para abrir a garganta, você vai pensar realmente no ar. Mas só pensar por pensar não vai funcionar. Tem que pensar conscientemente abrir. E com a vivência, a repetição, vai criar uma memória muscular. Uma dica para abrir a garganta, porque para abrir a garganta, soprar o saxofone, colocar na posição, ver que nota na partitura, né, ver se é batido ou ligado, todos esses detalhes, são muitos detalhes na verdade. Né? Então assim, aí fica mais uma preocupação para você abrir a garganta. Só que essa abertura de garganta, ela vai vir com um tempo. Ela vai vir com um tempo. Só que eu vou trabalhando conscientemente para criar essa memória muscular. Então a dica para abrir a garganta seria você, quando você tem um susto, é essa abertura, o susto, é essa abertura que eu preciso. E não só pensar no ar. Eu pensei no ar agora, mas minha garganta não abriu. Então é a desse susto. Né? Eita, abriu a garganta. Aí é que eu vou fazer o grave pensando dessa forma. Abrindo a garganta. Então eu consigo tirar um grave melhor, por exemplo. Né? Aí, o I já com a nota mais aguda, porque o fluxo de ar, a corrente de ar está assim, né? Grave. À medida que ela vai ficando aguda, ela vai ficando mais rápida e mais curtinha. É feito uma mangueira, né? A mangueira está lá, se você aperta a mangueira, aumenta a pressão e aumenta a força da água, né? Ela fica mais rápida, inclusive. A mesma coisa acontece aqui. Então essa pressão tem a ver mais com o diafragma e garganta do que o lábio em si. Então esse é o terceiro tópico. O quarto tópico é produção do primeiro som. A produção do primeiro som, depois que eu já montei o saxofone, depois que eu já vi a altura do saxofone, que nem pode passar, nem pode faltar, né? Eu não posso ir para o saxofone tem que vir para mim. Assim, ó. Então eu vou treinar uma coisa chamada nota longa. Que existem formas menos chatas de estudar nota longa, porque a nota longa em si é um pouquinho chatinha, porque você vai ficar pam, né? Pelo menos no primeiro momento, a nota longa vai ajudar você a equilibrar o som. Né? Coloquei a boquinha na paleta. E agora esse vídeo aqui, é só para a gente explicar como funciona. Depois eu vou fazer um outro mostrando na prática e fazendo junto, para o aluno fazer junto comigo. Mas agora só ter uma noção realmente de como proceder, tá? Essa base aqui você vai usar sempre que você for começar a tocar, sempre que você for tocar, pelo menos o iniciante ou quem já começou há pouco tempo. Isso aqui vai ser fantástico. E aí você, nota longa, que é a nota e segurar, né? Você dá a nota, basicamente isso, segurar a nota. Tá? Mas você não pode fazer. Claro, você vai fazer no início, mas você vai trabalhar de forma consciente e se policiando em relação a isso. Ou vão saindo outras notas que você não quer pelo meio do caminho. Por quê? Porque tem aqui chaves aqui de lado,
Depois vamos ver que notas são essas, tá bom? E tem chaves aqui do lado. Então, se eu dou uma nota aqui e sem querer faço isso aqui, ó, já sai outra coisa, tá bom? Mas digamos que você vai dar a nota e manter a nota. A gente chama isso nota longa. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Não vai tocar uma música logo de cara, porque primeiro tem que saber fazer as notas, né? Primeiro fazer as notas. Nota longa seria o ideal, sem afinador logo na primeira semana. Por quê? Se eu colocar afinador, vai ficar difícil de controlar, você vai desanimar, vai ficar triste. Sopra sem afinador. Na segunda semana, terceira semana, aí você começa já a pensar no afinador, né? Tocar afinadinho ali. Ou pelo menos buscar essa afinação, que vão ver depois do tempo. Ela não, o instrumento de sopro é diferente do instrumento de tecla ou de corda, que uma vez afinado, você não vai se preocupar mais com a afinação ali no teclado, por exemplo, no violão, por exemplo. Afinou as cordas soltas, o resto está afinado. Só se o instrumento tiver com defeito. Aqui não. Aqui a gente vai afinar e todas as notas dependem da embocadura, da técnica de embocadura, da velocidade do vento, né? Então, nota longa nas primeiras semanas sem afinador. Depois coloca um afinador e vai trabalhando essa questão da afinação. Aí começa com a nota longa. Produção do primeiro som, nota longa. Aí escolher algumas notas para fazer nota longa, eu aconselho fazer na parte da mão esquerda. Por quê? Porque a parte da mão esquerda ela está mais perto aqui, ó. Que o saxofone é um tubo, né? Ó. Então o vento vai entrar e vai passar pelo tubo. Se eu der uma nota mais grave, tipo Si, por exemplo, Si grave, é o Si2. O ar vai ter que passar todinho até o Si. Vai ser mais simples eu tocar aqui. Que a ideia é começar pelo simples. Então começa com a mão esquerda, né? Que aqui no caso vai ser 3 notas aqui. E ó, tem essa chave como se fosse uma gotinha. Pulei essa, 2, 3. Chavezinha aqui, como se fosse uma gotinha. Pulei, né? Pulei essa aqui. 1, 2, 3. Os 3 dedos. Então, nessa posição aqui eu tenho o Sol. Sol, Lá, Si. Sol, Lá, Si. Troco, Dó. Então, fazendo o trabalho de mão esquerda, Sol, Lá, Si, troquei o dedo, Dó. Sol, Lá, Si, Dó. Já dá para tocar uma musicazinha com essas notas. Uma musicazinha simples, né? Sol, Lá, Si, Dó. Pulei essa aqui. Pulei essa aqui. 3 dedos. Trabalhei a mão esquerda. Posso até tocar uma musicazinha, um exercício, uma música simples, trabalhando isso aqui. Ou um trecho de uma música. Muito bom. Depois eu trabalho a mão direita. Como eu já resolvi isso. Tá? E com esses tópicos, né? São 5 tópicos apenas. Eu já comecei a montar, aprendi a montar o instrumento, botar a paleta, botar a boquilha, coloquei a correia, já estou tocando 4 notas na verdade. Sol, Lá, Si. Sol, Lá, Si. Troquei aqui, ó, Dó. Sol, Lá, Si, Dó. Muito simples, Sol, Lá, Si, Dó. Trabalhei a esquerda, depois eu trabalho a direita. Tem alguns erros que quem está iniciando, que eu numerei 4 erros aqui, e quem está iniciando. Como a gente falou do diafragma, o ar tem que continuar. Tá. Se eu soprar muito fraco, a paleta não vai nem vibrar. E vai ficar, não vai sair o som. Então eu não posso soprar muito fraco.
e também nem muito forte. Vai dar outra coisa já. Muito forte, sair do controle. Nem muito forte, nem muito fraco. Outro erro é morder a boquinha. Né? Morder, quer morder? Que eu vou colocar o dente aqui, mas eu não vou morder, eu vou apenas apoiar. É diferente, né? Então aqui, então é comum as boquilhas terem um buracão aqui, que a turma morde mesmo. Então isso é uma coisa que, se você não trabalha no início, você vai ficar com isso fixo, vai criar esse vício, digamos assim, você vai levar isso pro resto da vida. Então morder não é uma coisa bacana. Né? E outra coisa que acontece muito com quem está iniciando, não só com quem está iniciando, tem gente que já toca há muito tempo, e essa questão de tocar rápido. Se você vai pegar uma peça nova, uma música que é um pouquinho mais complexa, se você for tocar logo de cara rápido, vai ficar difícil. Claro, tem gente que tem muita técnica, ele vai fazer isso com muitas músicas, né? Só que, didaticamente falando, é interessante você fazer esse trabalho tocando lento. Tocar lento, depois tocar rápido. Tocar lento, porque você vai memorizar as notas, certo? Você vai ler que nota é na pauta, na partitura. Você vai ler a nota, vai ver que tempo é e vai reproduzir o saxofone. Então, fazer isso rápido, você vai errar mais, vai gastar mais energia sem necessidade, certo? E tem muito a ver também com tocar rápido, é você pular o básico. Por exemplo, você começou faz pouco tempo, você quer tocar uma música mais difícil. É como se você começasse a correr hoje, em vez de você correr 1 quilômetro, você vai correr 10. Pode dar problema. Você não está com a musculatura preparada, né, para tocar determinadas músicas. Você pode ter, inclusive, um alé. Inclusive, é uma das coisas que tem muita gente com problemas articulares, musculares, inflamatórias, por essa questão do uso indiscriminado e assim, sem uma preparação muscular. E também por horas de repetição, né? Horas e horas e horas e horas. Aí cria realmente patologias. Então você vai começar por uma música simples. Começa por uma música simples. A música mais difícil deixa para uma etapa posterior. Com você já adquirir uma técnica, adquirir uma performance, né? E você pular essa etapa não dá muito legal, sabe? Então esses quatro erros. Soprar fraco, ou muito fraco, ou muito forte. Tocar rápido. Se você está pegando a música hoje, toque ela lenta. Na verdade, toque mais lento que puder. Tartaruga. Depois você aumenta. Não morder a boquilha. E não pular o básico. Toca as músicas fáceis. Né? E seguindo esse roteiro aqui, eu teria mais coisa para falar, mas vamos deixar isso para outro vídeo, para não ficar muito, né? Mas quem chegou aqui está de parabéns e vai ter condições de, a partir daqui, ter uma noção bem básica, mas que vai servir de alicerce. Com certeza você vai levar isso aí por muitos anos e você vai conseguir criar uma técnica, se seguir esse espaço, tocar lento, depois acelera, não pular o básico, faz um básico bem feito. Aí você vai para o próximo nível. Maravilha? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E aí vamos deixar aí um espaço para comentários, tirar dúvidas. E nos veremos no próximo. Se não deu 30, ficou perto.